Bem, Lúcio, vamos falar sobre o poder da palavra na arquitetura do caos. Dá para você Sim. explicar às pessoas o que é isso, Lúcio? Sobre o título todo, Poder da Palavra Arquitetura do Caos, eu comecei a estudar especificamente isso quando eu e outras pessoas notamos que um golpe brando estava se operando, né, aqui no Brasil. Em 2013 tivemos aquelas manifestações de junho, né, que já são estudadas, já são entendidas por algumas pessoas, onde eu me incluo, como uma espécie muito peculiar de uma revolução colorida, digamos assim, que aconteceu aqui no Brasil, e que ela mesma foi movida por artefatos de linguagem, pela palavra, pela propaganda, né? Por um impulsionamento, principalmente, mas não somente, em plataformas de rede social, exortando as pessoas, né, a se manifestarem, fazerem encontros, manifestos de rua, por pautas das mais diferentes, né? Desde preço da passagem, né, alguns centavos que tinham subido, mas não era só alguns centavos, que havia toda uma ordem cronológica de aumentos, que isso eclodiu, né, mas não foi só essa pauta. Surgiu logo depois a questão das obras de estádio da Copa, suspeitas de superfaturamento, e entrou a pauta sempre presente, a questão do racismo, enfim. E questões identitárias também foram exploradas, eu creio, aqui no Brasil, né, para que essas manifestações de 2013 elas tivessem uma característica, uma peculiaridade, que foi a de uma coisa ser uma coisa assim difusa, uma coisa um pouco disforme, muito embora em alguns momentos tenha levado muita gente à rua, né? Mas acabou dando a entender o quê? O poder da palavra, o poder do manifesto, né? O poder do protesto, né? Verbal e por escrito e por imagens, né? A revista Veja publicando na capa de junho de 2013, lembra? Uma moça com uma capa com a bandeira do Brasil em chamas, os 7 dias que pararam o país, todo um arsenal de artefatos semióticos, né, sendo usado e tal, e que aquilo ali acabou passando qual mensagem? Né? Passou a mensagem de que o governo de Dilma Rousseff não era um bom governo. Atenção, uma coisa é se questionar determinado governo. Qualquer pessoa tem o direito disso na democracia. Pessoa que votou, principalmente. Outra coisa é fazer uma construção discursiva, e eu estou chamando aqui de discursiva, né, pedindo a licença de incluir as imagens também, né, dentro das mídias, com muita força, de que aquele governo não é bom. Isso não é exatamente questionar, isso é construir, né, inclusive no imaginário popular, porque dentro de uma demografia como aqui, falando em Brasil, digamos aqui 280 milhões, você pega uma parcela enorme, né, dessas pessoas, que elas não têm um engajamento, um embasamento, uma implicação política suficientemente forte, com investimento pessoal, né, para poder discriminar algumas coisas, alguns acontecimentos, tentar compreendê-los com certo afastamento. Eu vou nomear isso aqui, né? 2013 foi um marco, mas não foi só 2013. Repare que 2013 nós tivemos aquelas manifestações muito estranhas, né, muito impulsionadas, o movimento vem para a rua, tivemos esse MBL, que surgiu no rastro do MPL, do Passe Livre, tivemos outros núcleos que surgem na internet, né, nessa época, né, parece até uma conexão em forma de estrela, né, onde não há uma hierarquia, uma coisa centralizada. É um fenômeno que foi, a título de estudo, interessante, né, mas a título do efeito, das consequências, foi devastador, né, porque essa massa foi para a rua, né, convulsionada, e o recado não foi que o preço da passagem estava alto, o recado não foi que o racismo enraizado, né, na cultura brasileira, uma cultura que ainda tão marcada, né, pela a invasão, eu diria aqui, uma expressão do Augusto Boal, pela invasão de cérebros, né, do que a gente pega emprestado dos estadunidenses, né, em termos de cinema, em termos de séries, em termos de produtos consumidos, né, de modelos, né, quer dizer, uma cultura que ainda, eu vejo assim,
ainda há uma certa dificuldade, né, em ter uma valorização com força genuinamente da coisa brasileira, né? E aí recebe uma mensagem dessa das ruas, e esse foi o recado. No rastro dessas manifestações é que foi encaixada a Operação Lava Jato, com uma bandeira um pouco absurda do modo como foi, da corrupção, né? E só para fechar o porquê que eu falei da democracia grega, não é para fazer aqui uma reflexão, nós todos, tão distante na linha do tempo, não, é porque lá, quando cai a democracia grega, que era um modelo para poder falar a palavra democracia, né? Houve o sintoma da judicialização das relações políticas também. Isso aconteceu lá. Inclusive com a proliferação da figura do psicofanta. O que é o psicofanta? O psicofanta era o caguete, era o alcaguete, o provocador de denúncias e de processos profissional. Isso proliferou na Grécia. Isso é contado não só nas obras, por exemplo, escritas, nos textos do Platão, no teatro, né, dos dramas que o Platão escreveu, como na poesia do comediógrafo Aristófanes, Vespas, por exemplo. Né? É uma peça que isso é caricaturado, isso é ironizado, com o humor mostrando o quão ridículo se torna uma sociedade em que o processo judicial, né, ele se torna um sintoma, se torna uma profissão, você preparar acusações, flagrar em pequenos supostos delitos, né, aonde os juízes dos tribunais, eles não eram de carreira como a gente vê hoje em dia, né? Tirando um tribunal específico da Grécia Antiga, os tribunais populares eram formados por pessoas escolhidas por sorteio do povo. E ganhavam, elas tinham remuneração. Ou seja, em certo momento havia interesse em que houvesse muitos julgamentos. Né? Sim. Você está falando isso lá da Grécia, mas se a gente trouxer isso para hoje, essa internet pode ser usada dessa forma? Ou ela já está sendo usada? Ela vem sendo usada? Eu estava falando da Grécia justamente para mostrar como que quando surge a escrita quando surge, ela é uma tecnologia. Eu sei que deve ser difícil para algumas pessoas visualizar isso, mas no contexto histórico, a escrita quando surge, ela é como se fosse uma nova tecnologia, ela é algo novo que vai surgindo. A internet, né, principalmente essa internet altamente veloz, a internet quando surge, por exemplo, publicamente, por volta mais ou menos de 94, época dos modem discados e tal, a velocidade dela, a possibilidade de conexão com os dados e tal, era tudo muito pequeno ainda. Né? As páginas, os sites não tinham ainda todo esse poder de agregação, de aglutinação, de disseminação de mensagens, ou seja, a palavra não se disseminava, a linguagem não corria com tanta força e fluidez como quando, da virada do século, ela se torna com mais velocidade, a cabeada, né, de fibra ótica e tal, e com a maior possibilidade de volume de dados, e com a criação das plataformas sociais, das redes, né? A gente começa com Google, depois Facebook, YouTube, Twitter e por aí vai, né? WhatsApp, tudo isso. E aonde que entra essa questão? A questão não seria a internet, pelo menos no meu ponto de vista. A questão é que a instrumentalização da palavra, ou melhor ainda, a instrumentalização das linguagens, né, escrita em vídeos, memes, imagens, ícones, índices, símbolos, a gente pode pensar tudo isso com tanta força, com tanta velocidade, com um alcance tão grande, né, e com uma simultaneidade, com essa impressão de apagamento de fronteiras, que se você olhar a internet, ela tem essa característica, né? Nós estamos aqui conversando, por exemplo, nós estamos nos vendo em webcams e tal, mas a gente não está olhando para o olho da webcam, olha para a tela, e o espectador, por sua vez, também ele olha para a tela para nos olhar e olha o nosso olhar de um outro modo. A questão do corpo, ela fica um pouco dissolvida no virtual, né? O virtual é justamente isso, é um campo onde tem as imagens, onde tem o conceito, a significação e tal. Quando a gente pensa nesse poder de alcance da palavra, das linguagens no virtual, isso que de um tempo para cá a gente tem tematizado, e isso entra numa outra ordem. E as consequências, ou seja, os efeitos disso também são novos, relativamente novos, sob certo aspecto, e bastante novos por outro aspecto também,
porque é de um tempo para cá que está se estudando mais, está tentando se conhecer mais as consequências, né, do desenvolvimento disso nessa linha do tempo. Exemplo, a gente volta, por que a gente está falando? Né, na judicialização das relações lá na democracia grega, que se repete, claro, num contexto totalmente diferente nos dias atuais e tal, mas é um sintoma humano. Judicializar, lawfare, as relações para fazer manobras políticas, né? Incriminar alguém, digamos assim, na marra, na força, com artimanhas, por corrupção, recebimento de favores, não deixa de ser tão diferente do que incriminar, por exemplo, uma figura como Sócrates, mas não foi o único, por corrupção. O processo contra ele foi um processo por corrupção. Ele foi acusado de corromper não só os jovens com o ensino subversivo, né, que colocava em xeque preceitos da democracia, legais inclusive, como fazer uma questão de corrupção no que seria o respeito da religião do Estado, por exemplo, cultuar outros deuses, aí entra uma coisa muito da época, né? Então, isso no contexto atual, com a nossa internet, com esse poder de alcance, né, da velocidade, com a característica de poder abrigar essas modalidades de linguagem, com esse volume de dados e com esse apagamento de fronteiras, que é também o que permite a espionagem, a apropriação indevida dos dados de informação, porque isso ocorre, é um apagamento de fronteiras. Raríssimas pessoas têm conhecimento e, digamos, poderio tecnológico para fazer uma blindagem pessoal, para fazer uma checagem do quanto que ela está sendo invadida, espionada, digamos assim. Né? Eu estou seguindo direto ao ponto. Mas essa questão do caos que a gente está falando aqui notadamente se baseia numa ideia que é trabalhada por um cara chamado Stephen Mann, né? Que ele teoriza o caos como um modo de você administrar percepções e conseguir causar rupturas dentro de um sistema, né? Que foi o caso que aconteceu aqui. Você ocupa o noticiário, indo primeiro, dando um exemplo que acontece há anos aqui. Você ocupa o noticiário, você ocupa as mídias, essas mais tradicionais, que pelo menos têm, até agora, elas têm se acovardado, né? Mais, pelo menos no meu ponto de vista, de fazer um questionamento frontal, né, a situações que não poderiam jamais estar acontecendo pela parte do governo. Essa questão desse afogamento do espaço, né, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, fomentação de falsas dissidências, né, a disseminação dos absurdos como modus operandi de um governo que é um governo esvaziado, né, que não tem mais o que apresentar. Então, ocupar o noticiário com coisas irrelevantes, ou com agressões, né, ou com ofensas, ou com absurdos, para muitas vezes depois se desdizer, é uma maneira, por incrível que pareça, de governar num caos administrável. Né? Como assim? Isso tem teoria. Eu não estou dizendo que eles se pautaram no Stephen Mann, eu não sei nem se teria um alcance para fazer isso, mas isso é teorizado para quem estuda modalidades, né, de guerras híbridas implantadas, golpes brandos. Né? Quando se pretende, digamos assim, administrar a percepção de um povo, né, fazer com que um povo não perceba, por exemplo, a questão lá no Congresso, está sendo votado coisas importantes que serão ruins para a população, né? Mas você quer distrair, quer fazer com que a população olhe para um outro lado, você cria toda uma série de acontecimentos, muitos deles absurdos, justamente para fazer uma distração. Ou então pautas esvaziadas também, questões que não vão levar a lugar nenhum. Né? Outra coisa é o noticiário se ocupar demasiadamente, digamos, com que um presidente ou um ministro ficou correndo atrás de emas com uma caixa de comprimidos. Eu estou dando apenas um exemplo, evidentemente não se restringe só a isso, né? Mas esse é um exemplo de uma cortina de fumaça, de um artefato semiótico dos fracos. Tem artefatos semióticos muito bons e muito poderosos. Esse é dos mais fracos. Esse é apenas um exemplo. E essa ideia do caos para abalar e para gerir percepções em sistema, né,
ela depende de estudos, né? Isso é estudado, isso não é feito por acaso, né? É estudado a estrutura que sustenta um sistema, né? Que governo que é, quais são as instituições religiosas desse local, no caso aqui Brasil, por exemplo, como é que são as polícias aqui, no caso plural, né? Porque às vezes pode ser um lugar, uma nação que não tem uma polícia, por exemplo, militarizada, que seja uma extensão das Forças Armadas, né? Isso não é um padrão no mundo inteiro. Então, no caso, quais são? Qual a característica? Qual a característica da mídia, das mídias? Existe uma que é detentora de poder maior do que as outras? Como é a população? Existem fraturas identitárias nessa população? Essa população ela é instigada a disputar, digamos assim, pautas entre elas que não seriam tão importantes, digamos, como assim a empregabilidade, a fome, o racismo, a violência. Pois bem, esse formato, que é um formato inicial dessa demografia alvo, digamos, desse país, ela é quase tão importante como a estrutura física, né, e militar de um lugar que vai ser invadido, né? Porque você, para influenciar o Wagner, o Diogo que está nos assistindo lá da Polônia, né, um povo, você tem que atacar a energia de conflito dos atores, dos cidadãos e cidadãs, individualmente e em grupo. Esse alvo tem que ser atingido nas suas percepções, e é aí que entra a analogia que nos interessa hoje aqui. O que esse cara teorizou e que foi usado por militares estadunidenses, né, em analogia com o software de computador, né, para como se fosse instalar nele um vírus do cômico, né, do meme baixo, né, sempre uma coisa da piada pronta, toda hora aparecendo nas TVs, como se fosse um modus operandi de um governo, né, para que ocorra uma espécie de epidemia. Né? Epidemia do quê? Da banalização das falas e da escuta. As pessoas acabam ficando desorientadas. Repito, isso é estratégico. Né? Militares estudaram isso. Não só esse Stephen Mann, que não era militar, mas o Richard Safransky. Né? A guerra neocortical dele é baseada quase que totalmente na possibilidade de você administrar percepções causando confusão, causando desorientação na população, justamente nessa veiculação, nessa troca de informações, nessa troca de conhecimento, de comunicação via também internet pelas mídias, que é sabotada por isso que a gente está falando aqui. Então, mensagens, insuflações, propagandas, mensagens subliminares, fatos criados, acontecimentos que são forjados, a desinformação, que ela pode entrar aí como desinformação estratégica, não é desinformação que a pessoa não sabe. Eu posso estar, por exemplo, desinformado sobre alguma coisa que vai acontecer em algum lugar. É normal, a gente sempre está desinformado em relação a algo. Mas não, a desinformação que ela é veiculada estrategicamente para confundir, para criar rupturas, para criar dissensões, para criar conflitos aonde não existia. É como se fosse resetar um sistema operacional. Instalar um vírus de linguagem, né? O computador é baseado em linguagens, não só binária, né? E resetar o sistema para refundar ele, derrubando tudo isso que está aí. Pois é, eu acho muito interessante fazer a citação ao Trump por dois motivos. Primeiro, com a citação a um ex-presidente de uma nação que é ainda, isso está se esvaziando, é detentora do grande poder tecnológico, digamos assim, e de know-how de conhecimento também, que afeta esse tipo de abordagem, né? Abordagem indireta de se abalar, digamos assim, um regime político de uma nação, sem precisar usar as Forças Armadas convencionais, usando atores infiltrados, né, e usando as grandes mídias. O Trump, ele é um bom exemplo para a gente fazer uma reflexão, porque na campanha do Trump aconteceu, ali tem uma virada muito interessante. A campanha do Trump não é a primeira campanha em que as mídias, novas mídias, eu me refiro à internet de velocidade e ao poder de alcance que esses vídeos e montagens têm, não é a primeira vez. Né? O Obama já havia utilizado isso. E se a gente for recuar no tempo, se for consultar um texto do filósofo Domênico Losurdo, chamado A Geopolítica da Internet, texto de 2011, eu usei num vídeo que eu fiz, inclusive.
O Lossurdo ele faz uma observação sobre isso. É um texto pequeno, mas eu recomendo a todo mundo, porque o Lossurdo fala de guerra híbrida sem usar a expressão guerra híbrida, que é um conceito militar, basicamente, né? Que deve ser entendido pelas pessoas. Né? Eu sempre recomendo que vão nas fontes, né? Procurem as fontes, da documentação dos militares, para depois fazer um desenvolvimento, abrir para reflexões, perspectivas da área de humanas. Pois bem, eu acho que é interessante levantar essa eleição do Trump, porque ali, de que se tem notícia, é a primeira vez que, com tanta força, foi usado as estratégias de se atingir alvos específicos, né, do eleitorado, que é chamado eleitorado indeciso, com uma campanha publicitária de propaganda política que foi estudada, baseada em prévias informações e dados obtidos dos cidadãos que seriam alvo. Isso é mais ou menos como se fosse uma espécie de uma covardia em termos da política. Por quê? Porque você vai direcionar para grupos que são grupos que eles não têm, como a gente falou no início da conversa, digamos assim, uma solidez, uma fundamentação de uma experiência de estudo, de busca política. São pessoas que elas se alienam nesse sentido de elas ficam distantes, são solitários políticos. Né? Política para elas é ligar a TV uma vez por semana para ver um jornal nacional, ou então fazer um passeio de moto no fim de semana, a pessoa que tem dinheiro, anda com aquele grupo, ou então frequentar. Isso é política para elas. Elas não têm a noção de que a política está na esquina, está na igreja, está no futebol, está no mercado, está na diferença de preço, né, de um produto para o outro, o que uma região tem, outra não tem. A política está na existência da favela, né, no lugar que existe a favela. Né, e existe uma polícia porque existe essa favela. Essas pessoas não têm essa noção. Quando você faz essas pessoas de alvo de propaganda e elas não sabem que são alvo de propaganda, elas acreditam que estão entrando em contato com um grande conhecimento, a coisa fica muito grave. Né? A campanha do Trump ela foi fundamentada quase toda nisso. Né? E foi uma agência, Cambridge Analytica, que ela foi contratada. Ela é uma filial da SCL Group britânica, que trabalha com operações psicológicas há muito tempo, e teve uma figura do midiático, né, de extrema-direita, o Steve Bannon, alguém para direcionar esse tipo de artefato, digamos assim, envolvendo mentiras, envolvendo calúnias até, né, aconteceu em relação a Hillary Clinton, se eu não me engano, houve esse problema de certos vídeos e tal, fora o resto todo. E pelo subterrâneo da internet, ou seja, pelos dutos que não são tão visíveis nessa superfície, que dispara-se para plataformas de mensageiro instantâneo, campanhas baseadas em mentiras, em distorções, também campanhas políticas, né? de desinformação, mas que essa desinformação ela vai conduzir esse eleitorado indeciso, ou seja, o que é o eleitorado indeciso? É o eleitor em potencial. Ele é facilmente influenciável. É geralmente a pessoa que aqui no Brasil nosso, que é um Brasil colonizado culturalmente, por isso que eu não acredito muito em guerra cultural aqui, porque o Brasil ele ainda é colonizado culturalmente. Né? Ele bebe, ele sorve essas séries enlatadas, esse cinema hollywoodiano, a parte negativa, né? Que são aqueles heróis com bombas, explosões, aquele ideal do mocinho, né? Que é muito clara a diferença entre o mocinho e o bandido, né? E aí fica fácil se estabelecer uma punição. Eu arrisco dizer que parte desse eleitorado indeciso, inclusive, tem essa característica. Ou seja, parte desse eleitor potencial que não tem muita fundamentação, que tem muita substância, eles são alvos fáceis porque eles se comportam em relação à política mais ou menos como uma pessoa se comporta com o futebol, classicamente falando, né? É alguma coisa da paixão, né? Uma pessoa que torce por um time que não tem tanta torcida, o time está perdendo de 4-0, ela fica ensandecida, né? Nós contra eles, né? Digamos, eu sou torcedor do Alado São Cristóvão. São Cristóvão está tomando de 6-0 e tal, mas eu tô lá brigando, porque é um jogo ali. Então, mas a pessoa está colocando coisas sérias, né? Não que o futebol não possa ter uma seriedade, ele tem também, mas está colocando outras coisas dentro das suas escolhas no momento de fazer
de depositar o seu voto, baseado numa paixão em que ela mal sabe o porquê que ela está escolhendo A e não B. Também não dá para ficar passando pano ainda, hoje em dia. Nós estamos em 2021. Eu acho que isso seria aceitável até alguns anos atrás. Agora está todo mundo um pouquinho menos ingênuo, né, nesse campo, para saber que você pode perceber quando existe uma operação bandeira falsa, por exemplo, e operação bandeira falsa. Um falso ataque hacker. O hacker invadiu, agora virou moda, o hacker invade tudo. Tudo é culpa do hacker. Eu não sei se é assim. A gente tem histórico no mundo inteiro de cybercrimes que não é hacker, é pessoas que têm um software, dispositivo, causam uma bagunça, causam um dano e é colocado na conta do outro. O que é bandeira falsa? Lembrando, gente, bandeira falsa é quando um acontecimento, uma ação é executada para dar a entender que ela foi feita por um outro grupo, que não aquele, às vezes é um inimigo suposto, para confundir a população. Ataque pirata era assim, lembra? Em vez dos piratas hastearem aquela bandeira Jolly Roger, né, que tinha as caveiras cruzadas, tinham vários tipos, né? Ela coloca, sei lá, vou chutar aqui, um navio inglês, aí bota uma bandeira da Espanha, da França, sei lá, para confundir na abordagem. Isso é feito nas mídias, isso é feito diariamente. As pessoas têm que ter um pouco mais também, na medida do possível, e temos que ajudar nisso, um pouco mais de atenção para adiar um pouco as conclusões, prestar um pouco mais atenção, né, no desenrolar dos fatos diários, né?